Oi, pessoal, vamos fazer uma coisa diferente hoje? Hoje eu não trouxe a decisão em si. O mais importante que eu quero falar com vocês não é a decisão do STJ do informativo 539 que a gente vai analisar, não. O mais importante é a expressão que veio diferente nesse informativo. Nesse informativo, esse informativo trouxe uma expressão chamada nulidade de algibeira. Isso pode ser cobrado em direito processual civil na sua prova. O que significa essa nulidade de algibeira e por que eu achei interessante trazer para vocês? 2 vezes o STJ falou nela esse ano. Nesse informativo aqui, que foi de abril, se eu não me engano, e lá em junho ou julho, ela falou, a ministra Nancy Andrighi falou de novo dessa nulidade de algibeira. Então, como falou 2 vezes nesse instituto diferente, eu achei por bem trazer para vocês hoje. Lê comigo aqui o que significa isso. Nulidade de algibeira, no conceito formulado pelos ministros, nulidade de algibeira ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior. Vocês sabem o que é algibeira? Algibeira é uma maneira antiga de se falar bolso. Então pensa comigo, a nulidade de algibeira é nada mais do que, grosso modo dizendo, a parte guarda a nulidade no bolso para apresentá-la no momento mais conveniente a ela. Então, eu vou te dar um exemplo que foi exatamente o caso concreto que aconteceu aqui nesse 539 do STJ. Não foi concedida, nesse caso aqui, para a parte agravada, a oportunidade para ela se manifestar em contraminuta de um agravo de instrumento. Ela não pôde se manifestar porque não foi oportunizado a ela a possibilidade de se manifestar na contraminuta do agravo de instrumento. Ocorre que essa parte prejudicada, então, ficou silente, guardando essa nulidade no bolso, apenas se manifestando a respeito dessa nulidade no momento muito posterior. Que momento foi esse? Nos embargos de declaração opostos lá do agravo regimental. O processo já tinha andado muito e ela lembrou lá atrás, quando foi conveniente a ela, que ela tinha uma nulidade guardada no bolso, que era essa nulidade, a ausência de contra-razões, de contraminuta no agravo de instrumento. O que o STJ falou? O STJ bem lembrou, falou, olha só, nós temos um recurso repetitivo aqui na casa falando que no RESP 1.148.296 de São Paulo, nós afirmamos a intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente. Que regra é essa? Essa regra garantiria a nulidade do que aconteceu posteriormente, dos atos processuais posteriores àquela nulidade, tendo em vista que o STJ entende nesse repetitivo que é causa de validade a oportunização para contrarrazões de um recurso. Então, o STJ falou, eu excepciono diante da má-fé processual dela, praticando essa nulidade de algibeira e só se manifestando quando ela bem quis, lá na frente do processo, por isso que como ela praticou uma má-fé processual, eu excepciono esse entendimento do recurso a título de recurso repetitivo e não vou conceder essa nulidade. Eu indefiro o pedido dessa nulidade, tendo em vista que você praticou o que nós aqui no STJ entendemos como nulidade de algibeira. Interessante esse julgado, então. Memorizem essa hipótese. E só para deixar, assim, um aprofundamento, um asterisco aqui no final. Quando eu li esse julgado, assim que eu misturei um pouquinho um assunto, eu achei essa nulidade de algibeira, essa má-fé processual, ela só se manifestar quando ela bem quis, eu achei isso muito parecido com um instituto que a gente tem lá em Direito Civil, chamado Duty to Mitigate the Loss. Vocês lembram da boa-fé? A gente não tem venire contra factum próprio, um TUCOC, vários outros institutos lá na boa-fé, dentro do Direito Civil? Estuda um pouquinho esse Duty to Mitigate the Loss, que você vai ver que é parecido com isso. Um exemplo que todo professor utiliza para falar do Duty to Mitigate the Loss é as astrentes. Então, quando eu parte beneficiada pelas astrentes, recebo uma liminar dizendo, Anatel, pratique determinado ato em 24 horas. Caso você não pratique, eu aplicarei multa de R$10.000 diárias, por exemplo. Eu, parte beneficiada com aquela liminar, fico silente. Eu guardo eu fico silente quando ele desobedece. E fico lá esperando, só meu dinheiro aumentar da multa.
Eu fico vendo, a Anatel não fez nada hoje, não fez nada amanhã. Fico lá 6 meses deixando a astrente da Anatel passar. Quando 6 meses depois que eu já vi que a astrente que eu vou receber, porque eu fui lesionada por aquela ausência de prática do que foi determinado na liminar, e aí vem as astrentes pra mim, eu falo assim, 6 meses depois, juiz, a Anatel não fez nada nesse prazo. Então contabiliza diariamente esse prazo todo e me dá esse dinheiro das astrentes. Aí o juiz, pelo duty to mitigate the loss, fala: você tinha o dever de minimizar a perda da parte contrária. Não fazendo isso, eu diminuo o valor das astrentes que são devidas a você, porque você ficou silente, você guardou essa oportunidade para você, esperando o melhor momento para se manifestar. Mais ou menos parecido com isso, vocês não acham? Então estudam, colocam na unidade de algebeira o que é, relembra o duty to mitigate the loss, que eu achei um pouco semelhante, tá? Então até semana que vem, gente. Tchau!